Durante a Era dos Heróis, após a vitória do Reino dos Homens e o fim da Longa Noite, surge uma nova ameaça ao norte. Uma ameaça que inicia o seu reinado tentando assumir o controle da própria Grande Muralha. Um Lorde Comandante da Patrulha da Noite corrompido pelo mal, que sucumbiu às tentações da Rainha Cadáver e traiu aqueles a quem deveria proteger. Hoje é dia de falarmos do Rei da Noite. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje é dia da gente fazer mais um vídeo da nossa série de lendas de Westeros. Desta vez para falar de uma lenda da Era dos Heróis, que não é dos bonzinhos, que não é daqueles heróicos e sim dos vilanescos. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero avisar vocês que já tem uma série inteira de vídeos sobre outras lendas. A gente vai continuar movimentando essa série. Então já se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber a notificação também dos futuros vídeos. E depois dê uma olhadinha nessa playlist aí que tá bem legal. Outra coisinha que eu tenho pra falar aqui é que este Rei da Noite não necessariamente é o mesmo Rei da Noite que a gente vê em Game of Thrones. E eu vou usar declarações do próprio George Martin pra gente colocar aqui as possibilidades. Então no final do vídeo, na hora das citações, eu vou colocar o Martin falando deste Rei da Noite e do Rei da Noite de Game of Thrones. Pouco tempo depois da conclusão da Muralha da Noite, o 13º Lorde Comandante da Guarda Real foi atraído às terras ao norte além da muralha, e lá acabou sendo seduzido por uma misteriosa mulher de pele pálida, completamente branca e gelada, que se assemelhava muito aos outros. Apaixonado de uma forma quase mística, tal Lorde Comandante dá sua semente a tal mulher, e com isso também a sua alma. Este Lorde Comandante de nome desconhecido então retorna à Forte Noite, uma das fortalezas da Grande Muralha, e toma o local como seu próprio reino, governando por 13 anos ao lado de sua agora rainha, a chamada Rainha Cadáver. Então esse cara, ele era um Lorde Comandante muito destemido, a gente já vai chegar também nas lendas dele antes dele se tornar esse Rei da Noite, e ele acabou sentindo, vendo, sendo atraído ao norte além da muralha por alguma possível ameaça. Quando ele chegou lá, era essa Rainha Cadáver, ela acabou meio que enfeitiçando ele, seduzindo ele de alguma forma e prendendo a alma dele, né? Então no momento em que ele se entrega a ela, ele acaba sendo corrompido de uma forma assim muito provavelmente mística. Então ele acabou sendo atraído por ela ali, pelas magias dela e tudo mais, e acabou perdendo o controle, perdendo a sua humanidade. Nisso ele já volta à Grande Muralha como alguém sendo controlado, né? Ele já não tinha mais ali o seu controle total e ele passa a cometer atrocidades em Forte Noite. Então ele começa a governar ali como se fosse um castelo dele mesmo, não mais uma base para proteger o Reino dos Homens, e ele começa a ser um problema tanto para os selvagens quanto para o norte, né? Quanto para os Stark e todas as outras casas do norte. Como os Stark eles eram os grandes líderes do norte, eles tiveram que arrumar uma solução para resolver esse problema, né? Forte Noite estava fazendo sacrifícios, estava fazendo um monte de coisa ali, e era um local que deveria proteger o Reino dos Homens, mas que agora tinha virado um problema, tinha virado um novo inimigo. E aí a gente sabe da máxima do inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então os Reis do Inverno, que eram os Stark, se juntam com o Rei além da muralha, que era lá dos selvagens, para derrotar este Rei da Noite. As atrocidades cometidas por este agora conhecido como Rei da Noite ressoam em contos de terror contados no norte até hoje. Para derrotar esse grande mal foi preciso dessa união entre Brand the Breaker e Joramon, o Rei além da muralha, acabando com a tirania do Rei da Noite e libertando a patrulha de suas atrocidades. Após a derrota de tal monstro, foi descoberto que ele fazia os sacrifícios para os outros, e assim todos os registros dele foram destruídos e se tornou proibido passar o seu nome adiante pela história. Então até hoje a gente nem sabe qual era o nome deste Lorde Comandante. A gente não sabe se ele era um Stark, se ele era um Amber, se ele era um Bolton. Temos teorias que a gente vai falar daqui a pouco, mas não se sabe ao certo, porque tudo sobre ele foi apagado da história, e isso até pode ajudar a gente a chegar numa conclusão. Depois disso, ficou proibido aos fortes da Patrulha da Noite erguer muralhas fortificadas ao sul, já que este é o povo que deve ser protegido. Então, em relação às terras além da muralha, onde viviam os selvagens, os White Walkers e tudo mais, a muralha continuou sendo essa fortificação impenetrável. Mas ao sul não podia mais ter tanta força assim de defesa, porque eles não têm que se defender do sul, né? Eles têm que proteger o sul. Então por isso, depois que teve esse motim, né, que teve esse Rei da Noite liderando aí, governando a patrulha até contra o Reino dos Homens, foi tomada essa decisão que perdurou até os dias atuais e perdura se tornando uma tradição. Eles devem ser lembrados que são neutros, que não são governantes da muralha, mas sim servidores do Reino dos Homens. Em relação à identidade do tal traidor que se tornou o Rei da Noite, uma das mais populares histórias que se conta é de que ele era um Bolton, já que estes são os inimigos naturais dos Stark, os Reis do Inverno. Porém,
Ó o plot twist aí, a velha ama conta uma versão de que o tal Rei da Noite era um Stark de Winterfell, o irmão do Rei do Inverno que o derrotou. Ela chega até a sugerir que o seu nome era Brandon. Então vamos lá. Foram descobertas diversas atrocidades desse cara, a gente não sabe o nome dele até hoje, e quando o Rei da Noite, que era um Stark, chegou lá, né, descobriu tudo o que ele estava fazendo, foi dada a ordem de destruir todos os registros desse cara, e foi proibido passar o seu nome adiante. Então, pelo menos pela minha interpretação aqui, é muito mais provável que ele realmente fosse um Stark e que o atual Rei do Inverno aí estava querendo impedir que isso perdurasse, né? Os Stark até hoje, pra gente também, são vistos como os grandes mocinhos dessa terra. Até se você coloca um Targaryen e um Stark ali, provavelmente o público que assiste pelo menos Game of Thrones, que lê os livros, vai preferir o Stark do que o próprio Targaryen, porque os Stark eles são os grandes mocinhos. Mas é claro que numa história de mais de 8.000 anos, é possível que tivéssemos sim Starks assustadores, aterrorizantes, maldosos, né? E possivelmente esse foi o caso. Lembrando, eu falei que o Rei do Inverno que derrotou esse Rei da Noite era Brandon the Breaker, e a velha ama sugere que o Rei da Noite também chamava Brandon, e a gente pode chegar aqui à conclusão, né, já falado aqui, que esse cara poderia ser irmão do Rei do Inverno, de que o Brandon real era esse Brandon que se tornou o Rei da Noite. Só que como o Brandon é um nome muito sagrado para os Stark, possivelmente eles apagaram todos os registros desse cara porque ele era realmente o Brandon dessa era e deram o nome Brandon para o Rei do Inverno que derrotou esse cara, para manter essa santidade do nome de Brandon e esquecer completamente essa falha na história, essa mancha na história dos Stark aí. O que eu concluo é que esse cara era irmão do Rei do Inverno, mas o Rei do Inverno, o The Breaker, não era Brandon, né? Ele acabou vencendo o seu irmão Brandon, que acabou se tornando o Rei da Noite. E aí depois a história deu uma modificadinha ali pra manter a santidade do nome Brandon dos Stark ali e pra manter também os Stark como os grandes mocinhos do norte. Não estou aqui falando que os Stark são vilões, longe disso, mas que um Stark sim pode ter sido vilão. E aí você passar adiante essa história levantando rumores de que ele seria um Bolton também faz sentido, porque os Bolton sim são os vilões do norte. A gente já falou muito da rivalidade das duas casas, tanto no vídeo dos Bolton quanto dos Stark, que também estão linkadinhos aqui em cima. E aí faz sentido os Stark que governam o norte passar adiante esse rumorzinho aí. Ó, não queria falar nada não, mas o cara era um Bolton, né? Pra que a galera continuasse alimentando isso. Mas eu acredito, tendo todos esses argumentos aqui a nosso favor, né? Tendo conhecimento de tudo isso aqui, que este Rei da Noite era realmente um Stark que foi corrompido, muito provavelmente um Brandon Stark, o que é pior ainda. É o que a gente tá vendo em House of the Dragon com o nome de Aegon, né? Aegon o Conquistador é um dos grandes heróis da história dos Targaryen. E agora a gente tá vendo o Aegon II cometendo atrocidades e sendo um grande bosta. Então meio que sujando um pouco da santidade do nome de Aegon, né? E aí no futuro teremos Aegons grandiosos e Aegons também completamente esquecíveis. Então essa é uma parada que vai um pouco tirando essa força do nome, né? E como os Stark eles têm essa história eterna de muitos e muitos anos aí, eles conseguem meio que apagar esses probleminhas passados, afinal são mais de 8.000 anos de existência, e manter esse nome Brandon como nomes apenas de grandes heróis que passaram pela casa Stark. Agora chegamos à parte das citações, com algumas aqui, porque em relação a esse Rei da Noite tem algumas, inclusive a do George Martin, que a gente vai entender melhor se esse cara é o mesmo Rei da Noite que a gente vê em Game of Thrones ou é outro. Primeiro com Bran Stark. Ele foi o 13º homem a liderar a Patrulha da Noite, disse pra mim a velha ama. Um guerreiro que não conhecia o medo, e este era o defeito dele, pois todos os homens devem conhecer o medo. Isso que a velha ama disse pro Bran, que ele estava citando agora, dá a entender que ele, completamente destemido, sentiu a ameaça da Rainha Cadáver no norte e foi tentar resolver sozinho e acabou se fudendo. Se ele fosse mais cauteloso, talvez ele pudesse sim vencer essa ameaça e nada disso tivesse acontecido. Ou seja, até esse Stark, esse provável Stark que foi maldoso, ele não foi maldoso porque ele nasceu com um coração ruim, nem nada do tipo, mas porque ele foi corrompido basicamente por magia. Além disso, a lenda diz que este destemido guerreiro usava também magia para derrotar os seus inimigos, até mesmo antes de ser corrompido pela Rainha Cadáver. Agora uma citação bem interessante que nós temos aqui da Ygritte. Ela diz o seguinte para o Jon Snow: nós, o povo livre, temos também nossas histórias. Uma sobre como um de seus reis corvos achou algo gelado nas florestas, com olhos azuis brilhantes. Como ele trouxe ela para suas muralhas e se declarou o Rei da Noite.
E agora vamos falar do que o próprio George Martin disse em uma das conferências de Game of Thrones. Ele foi perguntado pelos leitores, né, se o Rei da Noite de Game of Thrones era o mesmo Rei da Noite citado dos livros, o mesmo Rei da Noite de lendas da Era dos Heróis. E a resposta que o George R.R. Martin, autor de toda essa obra, deu foi a seguinte: nos livros ele é uma figura lendária, semelhante a Lan, o Esperto, ou Brandon, o Construtor. Já temos vídeo dos dois, inclusive, aqui em cima. E é improvável que esta pessoa tenha sobrevivido até os dias atuais, assim como estes outros dois. O episódio A Porta, de Game of Thrones, revelou que o Rei da Noite de Game of Thrones foi criado pelos Filhos da Floresta durante a sua guerra contra os primeiros homens, ou seja, antes da fundação da Patrulha da Noite. Isso sugere que eles são, de fato, personagens diferentes. Então, segundo Martin, o Rei da Noite que a gente vê em Game of Thrones é até mais antigo do que esse Rei da Noite que eu estou falando aqui. O que eu acredito, então, tendo conhecimento dessa declaração, de que a Rainha Cadáver ela pode ter tentado governar os outros junto com o Rei da Noite que a gente conheceu em Game of Thrones, só que ela não conseguiu. E ela tentou outra forma de conquistar esse poder. Então ela tentou ter o próprio Rei da Noite. Então ela falou, ó, se eu não consigo ter o controle deste Rei da Noite, desse líder, eu vou tentar criar um próprio líder que me obedeça, para que a gente possa, assim, fazer as vontades do Grande Outro. O Grande Outro é uma divindade gelada, que pode ser o contraponto a Hylor, né? Hylor é aquela divindade de fogo que a Melisandre segue, que deu os poderes ao Azor Ahai para acabar com a Longa Noite. A gente já falou disso também em outros vídeos de Game of Thrones que estão linkadinhos aqui em cima. Então é bem provável que sim, esse Grande Outro, sendo uma divindade venerada, ele é venerado pelos outros e ele tem o Rei da Noite ali como seu símbolo vivo, né, como um sacerdote dele ali. Agora, uma outra grande possibilidade da relação dessa Rainha Cadáver com esse Rei da Noite é um paralelo exatamente inverso do que aconteceu com a Melisandre e com Stannis, inverso só no sentido de gelo e fogo. Ela poderia não ser mesmo uma White Walker ou nada do tipo, mas uma sacerdotisa do Grande Outro, uma feiticeira que venerasse essa divindade gelada. E ela achou nesse Lorde Comandante da Patrulha da Noite, nesse 13º Lorde Comandante, o possível avatar, né, ou aquele que faria vontade dessa divindade gelada no mundo em Westeros. Ela achou aquele que se tornaria possivelmente o verdadeiro Rei da Noite. Então, assim como a Melisandre fez todas as suas apostas no Stannis para ser o novo Azor Ahai, fazendo com que ele cometesse atrocidades tais quais matar a própria filha, essa Rainha Cadáver achou nesse Lorde Comandante o possível novo Rei da Noite, fazendo com que ele também cometesse atrocidades. E, no fim das contas, as duas estavam erradas. Essa leitura é uma leitura muito provável e muito interessante da relação desses dois e do que verdadeiramente era essa tal Rainha Cadáver. Os mestres clamam que ela não era um White Walker, que ela era gelada, ela era branca mesmo como a neve, mas que não era um White Walker, então ela poderia sim ser uma sacerdotisa, mas não uma sacerdotisa do fogo, não uma sacerdotisa de Hylor, mas sim a sacerdotisa do gelo, uma sacerdotisa do Grande Outro. Se vocês lembram bem da relação do Stannis com a Melisandre, parecia mesmo que em alguns momentos ele estava sob algum efeito de feitiços, porque ele estava muito apaixonado e muito cego, fazendo tudo o que ela queria. A sacerdotisa vermelha, Melisandre, tinha sim capacidades mágicas para enfeitiçar Stannis, assim como essa possível sacerdotisa de gelo, a Rainha Cadáver, tinha capacidades mágicas para cegar completamente este Lorde Comandante, transformando um guerreiro destemido no seu grande servo, da mesma forma que Stannis sucumbiu aos desejos de Melisandre. Até porque tudo que a gente sabe desse Lorde Comandante em relação às atrocidades que ele cometeu é envolvendo sacrifícios para os outros, né? E o Stannis, além da Melisandre ter tido um bebezinho das trevas que matou o irmão dele, ele também fez sacrifícios, sacrificou até a própria filha. Então imagina como o nome do Stannis vai ficar ao longo da história e também como o misticismo da Melisandre vai ficar. Então eu acredito que a história desses dois, desse Lorde Comandante da Rainha Cadáver, pode também ser exatamente a mesma coisa. E uma coisa bem legal também antes de encerrar o vídeo é pra gente falar do próprio Forte Noite. Ele é um dos mais antigos fortes da muralha e foi abandonado por ter sido o local onde ocorreram inúmeras histórias assustadoras que até hoje são contadas nas fortalezas nortenhas. Foi durante o reinado do rei Jaehaerys e da boa rainha Lysane que Forte Noite foi finalmente abandonado. Deep Lake, um forte menor e menos pavoroso, foi construído nas proximidades, financiado e idealizado pela boa rainha em pessoa.
Eu quero saber se vocês gostaram desse vídeo, comentem aqui embaixo o que vocês acham da relação deste Rei da Noite com o Rei da Noite que a gente conhece de Game of Thrones. Então comentem aqui, também peçam outros temas pra essa sériezinha aqui que a gente vai fazer muito. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo que ajuda bastante a gente e também mandar esse vídeo pros seus amigos. É isso pessoal, muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.